16 de março de 2022. No meu sonho eu estava em uma chácara. Era no bairro próximo ao meu. Era uma vila. Havia uma senhora que cuidava da chácara. Eu estava a passeio. Tivemos uma breve conversa. Eu estava de saída. Notei que o lugar não era seguro. Era muito fácil para qualquer um invadir. Estranhei aquilo. Saí caminhando até chegar no acampamento. Haviam dois jovens jogando damas. À minha frente estavam os dois caras que jogam xadrez comigo. Eles estavam conversando. Um deles disse que não daria para jogar pois os dois jovens estavam com o tabuleiro. Me levantei, mostrei o tabuleiro que eu estava sentado em cima. Era o mesmo que eu tinha antigamente. Um tabuleiro de madeira que ganhei em 2011. Nos levantamos e fomos jogar. Sentamos em um lugar que era mais escuro que tudo ao redor. Colocamos as peças para jogarmos damas. Porém, estavam faltando peças. As dele eram vermelhas, e as minhas azuis. Dei um sorriso amistoso. Disse que tinha sim as peças. Me levantei e fui até onde os dois estavam jogando. Peguei 4 tampas vermelhas no chão, mas peguei desconfiado. Era como se tivesse que evitar eles verem. Fui rápido para onde eles. Me sentei, mexi nas peças. Retirei algumas e ele logo brigou. Disse que estavam certas. Só estavam faltando algumas. Coloquei de volta as 4 que havia pegado. Havia dado um bug em minha mente. Então comecei a sentir falta de ar. De repente me retirei dali. Saí caminhando. Caminhei devagar e estranhei. Me virei. Vi que ele estava olhando sério para mim. Ele estava escuro com uma expressão demoníaca. Continuei o caminho. Andei bastante até que cheguei na cidade. Entrei em uma padaria. O atendimento estava lento. Tinha um cara na minha frente sendo atendido. Havia dado um problema com o troco para ele receber. A mulher perguntou se ele morava longe. Queria que ele voltasse mais tarde. Ele sorriu. Disse que morava no Maranhão. E que já estava voltando para casa. Estranhei aquilo. Imaginei a distância. Me confundi entre 26 quilômetros ou 206 quilômetros. Pois o Maranhão é o estado vizinho ao meu. Ele olhou para mim como se me conhecesse. Ele disse que era o Rafael. Então me lembrei. Falei que já tinha o visto antes no acampamento. Conversamos como se fôssemos amigos. Na vida real eu realmente conheci ele. Porém, seu nome não é Rafael. De repente a padaria mudou totalmente. Era uma parada de ônibus. Do outro lado, uns 20 metros à frente havia outra parada de ônibus. Um gari estava arrastando uma cobra jiboia de uns 3 metros. Ela estava morta. Ele a estava arrastando em direção às pessoas na parada. Ele a arrastava com um rodo. Tudo ao redor era de mato e lama. 2 homens ficaram revoltados com a ação dele. Foram até ele. Empurraram a cobra com as mãos sobre o gari. Então o outro gari parceiro dele veio sorrindo. Achou a situação engraçada. Segurou o gari por trás. Os homens estavam jogando a cobra por cima do primeiro. A estavam enrolando nele. Eles estavam se debatendo. De repente o segundo gari deu um grito de dor. Ele havia sido mordido. Todos olharam para trás. Havia uma cobra. Parecia mais uma minhoca gigante. Era negra, toda escura. Sua boca era redonda. Eles se afastaram rápido. Falei para o Rafael que isso era comum nessa época, e que tinha uma cobra embaixo dele. Ele olhou para baixo. Havia uma cobra gigante. Era branca e com faixas amarelas. Era grossa. O terreno abaixo de nós estava dividido e enlameado com lama cinza. Ele logo saiu. Subiu no peitoril. Também sai. Vi uma cobra branca do mesmo tipo da cobra morta do gari. Era exatamente igual. Estava nadando em minha direção. Saí de lá com calma. Fui caminhando pela cidade. Eu estava bem vestido com roupas de luxo. Fui caminhando pelas lojas. Entrei em uma delas. Havia um corredor de vidros separando as lojas.
Eu estava em uma rua, fui andando até que entrei em uma loja amarela com vermelha. Suas portas eram de vidro. Eles estavam de mudança. A loja estava vazia. Haviam várias caixas. Entrei nela. Dentro da loja o espaço era gigante. Era perfeitamente quadrado tipo a tardes da série Doctor Who. No canto em cima havia um cubo gigante. Era metálico. Nele tinham várias placas quadradas, porém estavam faltando algumas placas. Haviam fiações onde faltavam as placas. Eram circuitos. Então me lembrei que havia sonhado com isso antes. Saí de lá. Comentei com um deles que precisava comprar shorts e cuecas. Entrei em uma loja grande e chique. Havia muito vidro e paredes de vidro. Fui caminhando pelas seções. Havia duas funcionárias brigando. Uma era adulta e mais antiga na loja. A outra era jovem e estagiária. Saí primeiro. Fiquei do lado de fora. A estagiária saiu. Foi caminhando à deriva pela rua. A outra gritou com ela. Ela parou de repente. Um carro vermelho passou muito perto dela. Esperei uns segundos. Falei alto para ela tomar cuidado. O mesmo carro veio na direção dela. Era como um déjà vu. O carro passou reto. O motorista era o mesmo. Estava olhando fixo para a frente. Falei para ela que era melhor não voltar para a loja. Perguntei se havia algum banheiro na loja. Ela respondeu que a loja não tinha banheiros, mas qualquer lugar servia. Entendi que aquilo tinha algum significado. Ela se virou e se foi. De repente um agente veio correndo em minha direção. Havia outro atrás dele. Estavam fugindo de criminosos. Os acompanhei para os alcançar. Eles pegaram um elevador até o quinto andar. Não consegui entrar. Então fui subindo pela escada. A escada tinha o corrimão preto com prata. Era de ferro. Subi correndo. Os bandidos vieram atrás de mim. Falei para eles que os agentes haviam subido para o sétimo andar. Falei como se fosse um deles. Abri a porta do quinto andar. Disse que iria para os encurralar. Eles continuaram subindo. Entrei na porta e subi. Vi que havia uma abertura quadrada e perigosa. Se pisasse nela eu iria despencar por 4 andares. Então pulei e fui caminhando. Os dois estavam escondidos. Parecia que estávamos dentro de um avião. Havia uma cortina de pano azul escuro. Era do tipo dividida. Tinham 8 divisões. Os dois estavam parados. Estávamos no elevador. A porta era ao contrário. Eram as cortinas à porta. Um homem veio até nós com uma arma. Ele parou em frente às cortinas. Ficamos quietos. Ele olhou pela segunda cortina ao lado esquerdo por cima. Não nos viu. Então o cara que correu em minha direção deu um passo para a frente. Quando o bandido já havia virado as costas eu falei: idiota. O bandido olhou de novo e nos viu. As cortinas eram abertas. Ele podia ter nos visto. Dava para nos ver facilmente pelas aberturas. Mas ele nos procurou olhando pela cortina. Ele apontou a arma. Ficou virando-la para a esquerda. Disse para irmos andando. Fomos caminhando. Haviam vários homens em grupo. Os bandidos estavam apontando armas para eles. Skyler estava à frente afastada deles. Ficamos os 3 fora parte do grupo. Um homem robusto e careca era o líder dos bandidos. Ele usava óculos escuros. Estava fazendo um discurso. Ele disse: as coisas acontecem por um ou mais motivos. Se não seguem as regras, vêm as consequências. O interrompi falando. Ele olhou para mim sério, concordou dizendo: vêm as consequências. Ele continuou falando sobre as punições. O agente ao meu lado o interrompeu. Ele apontou a arma na nossa direção. Disse que se fosse interrompido de novo nos mataria. Então olhei ao redor. As paredes eram de ferro enferrujado. Havia uma janela retangular com vários furos redondos. Me imaginei pulando por ela, porém cairia muito alto, e não haveria onde segurar. Olhei para o lado. Vi uma janela.
Do lado de fora vi o topo fino de uma árvore. Então imaginei o layout da situação. Se corresse teria que escapar de ser atingido por um tiro. E eu não sabia como era ali fora. Então corri. Derrubei o homem de óculos com violência. Me atirei pela janela. Um deles atirou em mim. A bala passou por trás de mim muito próxima sem me atingir. Do lado de fora vi uma escada. Desci pelo corrimão. O homem esbravejou. Disse para me pegarem. Skyler veio correndo atrás de mim logo em seguida. Sem pensar pulamos do alto e caímos no chão. Estávamos em uma montanha. Logo em seguida dois dos bandidos pularam atrás de nós. Corremos rápido. Fomos pulando e tomando distância deles. Ela disse que não daria tempo de os despistar e nos esconder. Corremos muito rápido, até que chegamos ao fim da montanha. Olhei a região abaixo. Vi que havia um grande rio e algumas casas. Era o mesmo caminho até a chácara do início do sonho. Porém vi que não haveria lugar para se esconder. Então pulamos do alto da montanha. Fomos balançando os pés no ar como se estivéssemos correndo. Ao cair no chão já caímos correndo. Continuamos correndo pelo chão. Olhei para trás. Os dois homens se transformaram em cães em pleno ar. Um cão negro tipo Rottweiler. O outro era um cão branco. Não sei de que raça era. Skyler disse que não teríamos escolha. Nos separamos. O cão negro correu atrás de mim. O branco foi atrás dela. Corri rápido em direção a uma casa de madeira. Ela tinha somente 3 paredes. Era perto do rio. O cão estava me alcançando. Ele pulou para me morder. Então me virei. O agarrei pelo pescoço com a mão esquerda e o deitei no chão com força. Coloquei o joelho sobre ele. Ele ficava se debatendo. Fui apertando o pescoço dele para ver se ele desmaiava. Porém ele ficava se debatendo furioso. Vi que o pescoço dele estava girando à medida que ficava sem ar. Porém a cabeça estava parada. Tentei apenas o deixar inconsciente. Porém ele resistia. Então o pescoço entortou até que houve um furo. Começou a jorrar sangue. Ele logo morreu. Me levantei. Ele já estava duro no chão. Tive uma sensação de remorso, pois nunca havia matado alguém dessa forma. Minha mão estava manchada de sangue. Olhei para Skyler. Ela havia matado o cachorro também, mas sem o fazer sangrar. Ela o matou rapidamente sem o tocar. Lavei minhas mãos no rio. Pedi um rodo e um balde pequeno para limpar o sangue. Também queria apagar as digitais. Joguei água e afastei o sangue até o rio. Logo chegou um carro branco. Era uma S10. O pai da Skyler a dirigia. Ela disse para mim pegar os cães e os colocar na traseira, pois o pai dela se livraria deles. Fiquei sério. Olhei com ar de superior para ela. Eu disse: ele mesmo que os pegue e os enterre. Nos olhamos sérios. Houve um clima tenso. Então o pai dela saiu do carro com raiva. Ele fechou a porta de uma vez. Foi até os cachorros. Fiquei olhando para os dois com um olhar sério. Aí acordei.